5, por favor. Da Epístola aos Romanos. Estaremos lendo algumas porções destacadas do texto. Em geral, trabalhamos exegeses, ou seja, leituras do texto em porções onde não temos alguns saltos, mas hoje, em virtude de um sermão mais temático, mais voltado e propício à própria data, eu gostaria que você pudesse me acompanhar. Estaremos lendo primeiramente do verso 1 até o verso 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Amém. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Gostaria que você fosse comigo, por gentileza, até o verso 12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual, poderia ler comigo, por favor? Prefigurava aquele que havia de vir. Mais uma oração, ainda que breve, pedindo que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, pela tua graça que a igreja se reúne. E hoje, dia de Natal, nós pedimos que Jesus Cristo seja adorado, glorificado e exaltado, acima de todos, acima de tudo. Pedimos que essa palavra seja aplicada em nossos corações, de tal modo que essa adoração flua do coração de cada um aqui. Esse é o nosso pedido, Senhor. Quebra os obstáculos, as muralhas que criamos para nós mesmos, a fim de que a palavra de Deus não seja a verdade em nossos corações. Quebranta aquele que estiver orgulhoso e cheio de si mesmo, Senhor. Quebranta aquele que não tiver percebido ainda que a este dia, essa data, esse lugar e a todo o tempo a glória é só a Deus. Que Jesus Cristo, no poder do Espírito, faça em nós uma mudança tremenda hoje. Nós te louvamos e é no nome dele. Amém. Boa noite ou boa tarde, à vista dos nossos olhos. Natal. De costume, temos algumas coisas que acontecem no Natal, ou em boa parte das casas. Tem aquelas pessoas que começam, chegando o horário de entregar presentes, né? Chame as crianças, vamos reunir todas as crianças aqui. Você lembra dessa cena? E elas começam a ficarem quietas. Elas olham para os presentes amarradinhos no canto e a alegria já começa antes do presente. Na verdade, elas estão tentando mexer naquilo já há horas, mas tem sempre alguém fazendo peraí, ainda não é a hora. E aí alguém já começa a ficar inquieto, pedindo para que abra logo, e aquela movimentação, talvez as mesas já tenham sido desfeitas, já tenham sido comidas ou não, alguns ainda esperam pela virada. Esse cenário é comum. E aí abre o primeiro presente, se abre, né? Nossa, era isso que eu queria, como é que você descobriu? Ou não, né? Mas do primeiro ao último presente, se seguindo nessa costumaz aparência de festa natalina, nós temos um símbolo do Natal. Às vezes está acontecendo na nossa casa sim, mas pela graça de Deus, às vezes do outro lado da cidade, alguns irmãos piedosos, então uma comunidade fraterna, está oferecendo ceias e mesas dispostas a moradores de rua. Você já deve ter visto isso também.
Então, eles às vezes ceiam mais cedo e mais ou menos ali 11 horas da noite, procuram um local onde se concentram mendigos, moradores de rua, desabrigados, começam a haver uma mesa também, às vezes há crianças, eles também trazem presentes, talvez não tão requintados e preparados quanto os presentes para as nossas crianças, mas há uma bonequinha, há um carrinho e os presentes estão lá também, acontecem os presentes também. Ninguém pode ficar sem presentes no Natal, é basicamente o que as lojas também querem. Os presentes são uma marca. Alguns podem dizer que talvez essa marca natalícia tenha começado nos magos que vieram, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 2, não sabemos quantos eram esses magos, mas as escrituras dizem que eles chegaram com presentes para o menino Jesus. Então talvez esse costume possa remeter aos magos. Talvez tenha apresentado também o costume apontando para São Nicolau, que em 6 de dezembro, 6, 7 de dezembro, presenteava as crianças de sua localidade enquanto ainda era vivo lá na Europa. Então, não importa, né, se começou nos magos, se começou em São Nicolau, se começou em alguma tradição local. Fato é que todo mundo que lida com o Natal hoje, pelo menos no Ocidente, que é um escopo maior daquilo que a gente compreende, lida com os presentes. Eles aparecem por lá. E a maioria das famílias talvez espera que tenha, uma vez na vida, um momento desse, onde as famílias se reúnem, onde há um certo grau de confraternização. A Bíblia não ordena que a gente comemore o Natal, e não proíbe também. A Bíblia não ordena que a gente dê presentes, mas também não proíbe. Logo, as escrituras quanto a isso não se mostram aquelas que defendem de que haja o Natal como uma data que não pode deixar de acontecer desse modo como tratamos, mas também a Bíblia jamais proíbe que o Natal seja comemorado. E independente das demandas que a gente possa entrar aqui historicamente, de como o próprio Natal começou a ser comemorado ou não, nós temos que ter certeza de que as escrituras apontam de que nós devemos fazer todas as coisas apontando para Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para o quê? Glória de Deus. Então as escrituras, elas podem não falar se o Natal tem que acontecer ou não como fazemos, mas uma coisa as escrituras deixam clara, a Bíblia deixa clara, se fizer, tem que apontar para Deus, tem que apontar para Cristo, o que for feito. Páscoa, Natal, aniversários, às vezes deixa passar chances inúmeras de que algo seja apontado para Deus. Celebrações, formaturas, tudo que o homem faz que traz júbilo e louvor deve tornar-se um apontamento para Cristo ou nos fazer lembrar, ou ser uma sombra daquilo que virá, né? Como o livro de Hebreus traz o Velho Testamento, uma sombra dos bens futuros, ou então deve apontar para uma obra já feita em Cristo Jesus. Logo, dessa forma, o Natal não pode fugir a isso. O Natal não pode ser uma data humanística, onde nós fazemos a liturgia, por assim dizer, conforme nos der na telha. Ela precisa apontar para Cristo Jesus. Isso precisa ser muito claro. Presentes ou não, árvore ou não, presépio ou não, família unida no sentido daquela comoção ou não, o que for para acontecer ou não, deve ser para Cristo, para glorificar o nome dele. Em Romanos capítulo 5, eu gostaria que você pudesse observar, nós temos um capítulo crucial, tanto na teologia paulina, tanto na compreensão do Evangelho, quanto mesmo naquilo que vamos fazer hoje. E o capítulo 5, como nós podemos ver, apresenta dois homens, e me parece claramente observante aqui no verso 14, que um deles aponta para o outro. Repare no verso 14. O verso 14 demonstra que Adão e Jesus estão sendo relacionados no texto, e de que Adão está apontando para quem? Para Jesus. Desse modo, quando nós estamos falando de coisas que apontam para Jesus Cristo, elas acabam invariavelmente se conectando com Adão.
ainda que em Adão não tenhamos a forma completa e nem mesmo a forma redentiva, ou seja, em Adão não temos aquilo que parece ser muito bom para nós, mas em Adão nós temos coisas que se cumpririam em Jesus Cristo. Logo, ao pensar sobre o Natal, será mesmo que podemos desconectar o Natal de Adão ou distanciá-lo? No verso 15, a qual peço que novamente você observe, o verso 15 usa uma expressão para Jesus, sua obra, a graça e a redenção muito peculiar. O verso 15 usa em grego a expressão carismata, em grego o dom. Repare por favor, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, a dizer, Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Jesus é apresentado aqui como um dom, e dom aqui não tem a ver com aquelas colocações que nós usamos, né? Dom de pregar, dom aqui é como se fosse uma unidade completa da boa e perfeita dádiva que Jesus representa. Jesus é um presente de Deus. Jesus é uma dádiva de Deus. Ele é um dom completo, ele é um presente perfeito. Logo, aqui no verso 15, Jesus é apresentado como um presente à humanidade, uma dádiva à humanidade. Não é errado pensarmos, como muitos dizem, de que Jesus é o nosso presente. Minha filha mais velha, mesmo ontem na celebração, falou que Jesus é o nosso presente, e há algo certo ao se dizer isso. As Escrituras deixam isso claro. O próprio Jesus, em João capítulo 4, numa conversa com a mulher samaritana, Jesus replica-lhe, quando Jesus pede água para ela, né? E ela fala, mas você é homem, você é judeu, você não pode falar comigo, eu sou samaritana. E Jesus lhe replica com isso. Poderia ler, por favor? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Os comentaristas bíblicos apontam mais ou menos o seguinte: se você soubesse quem está pedindo e o que quem está pedindo pode dar, você rapidamente pegaria a água mais funda do poço, mais fundo que você pudesse, e você rapidamente daria para ele e daria água viva. Jesus se autoafirma o dom de Deus. Jesus é a grande dádiva do Natal. Você não precisa ficar preocupado. Não é refrão de crentez. Jesus é a dádiva do Natal. E desse modo, sendo Jesus um grande presente para nós, uma grande dádiva para nós deveríamos talvez começar a tatear a questão do presente e já conectá-lo com aquela visão de que todas as coisas apontam para ele. E aí a gente poderia tatear o fato de que quando nós damos um presente a alguém, nós podemos afirmadamente dizer no Natal, de que assim como Deus deu o seu Filho como dádiva, gratuitamente e amorosamente você dá presentes, apontando para a grande dádiva que é Jesus como um presente para nós. Logo, sabe aquela ideia de que eu vou surpreender ele, eu vou deixar, ninguém vai imaginar o que eu vou dar? Sabe, isso tudo tem um lugar. Não vamos aqui ser radicais, e aí radical é uma palavra usual para quem gosta de dizer que alguma coisa foi além do que devia. Eu prefiro pensar em radical, aquilo que se apega à raiz. Mas eu vou usar a palavra radical no sentido negativo. Não seja radical ao ponto de dizer que não há uma brincadeira envolvida, de que não há um prazer muito grande de saber que aquela pessoa recebeu um presente que ela queria tanto e ela te abraça. Aquilo é muito bom, sabe? Isso não é para ficar longe, mas não confunda com o fato de que quem deve ser apontado, louvado, glorificado por ter dado o presente é Jesus. De que é muito fácil confundir o louvor alheio e o agrado que as pessoas têm com aquilo que nós damos e rapidamente, como conta a narrativa, ou pelo menos a proto-narrativa de Lúcifer, reter para si a glória, a fim de que, afinal, eu saia de lá como aquele que deu o presente que você esperava.
A ideia que nós temos acerca de dar presentes no Natal, minimamente deveria ser reconhecida como, bom, agora vamos ao momento de presentes, e assim como Deus em Cristo nos abençoou com a dádiva de Jesus, nós vamos agora nos mutuamente presentear, apontando para Jesus. Eu nunca vi esse Natal nenhum. E eu não sei se você já viu. Mas se não for para Ele, por Ele e através dele, para quem é? Por quem é? E através de quem é? Senão de nós mesmos e de nossos natais humanistas, cheios de vontade de que as coisas sejam felizes ao nosso modo. Aí já seria o suficiente, né? Tudo bem, entendi. Agora eu vou dar presente ano que vem assim. Eu vou chegar, vou juntar todo mundo e falar assim: olha, eu entendi por que dar presente. Dar presente aponta para Jesus. E aí, de um modo prático e até estranho, a gente vai lá e plastifica essa coisa toda. Gente, vamos ter um momento cristão agora aqui. Pô, vamos pegar os presentes? Abra a Bíblia rapidamente. João 3,16, ele fez o quê? Ele deu o Filho. Então agora vamos dar presente. Não vai ser fácil assim. Não vai ser apertando num botão que a gente tira a glória de nós mesmos. Não é apertando um botão de desglorificação que a gente passa a dar presentes, não querendo que a surpresa e o louvor alheios encham o nosso coração de alegria. Ou como você fica quando um presente dado não é recebido com euforia? A sensação é de: não gostou? Melhor não ter dado. Se eu desse para aquela pessoa, ela estouraria de alegria. Por que damos presentes? E por que damos presentes no Natal? Sim, poderíamos usar Jesus, devemos usar Jesus para apontar para um sentido legítimo de nos presentearmos no Natal. Isso não há um problema nisso. Mas o autor da epístola, o apóstolo Paulo, eu peço que você possa mais uma vez observar, nos aponta que Adão prefigura, tipifica, traz um modelo daquilo que viria a ser o Cristo, e aponta para o Cristo. E olhando desta forma, devemos ser gratos por Jesus Cristo ser o grande presente da humanidade. E isso deveria e deve nos motivar a, nos nossos natais, ano novo, aniversários, apontarmos para Cristo. Mas e Adão? Que tipo de sombra ele aponta ou traz para o Natal? Que tipo de consideração Adão mostra para nós? Adão aqui traz para nós uma percepção acerca de uma dádiva que em geral não é observada como dom, mas quando observada também é desconsiderada por muitos. Adão, como diz Gênesis 2:7, Deus faz Adão do pó, pega o pó, modela o pó e sopra-lhe a vida. Adão e nós, filhos de Adão, devemos a Deus a existência. Seguindo ainda uma consideração importante, a qual podemos ler, a criação não era algo exigido, nem obrigatório, nem arrancado de Deus, Deus tinha que fazer, nem por alguma necessidade imposta exteriormente. A criação, o fôlego de vida, a existência humana foram voluntariamente dadas por Deus. A vida é um dom gratuito de Deus. Deus não foi coercitivamente obrigado. Puxa vida, que vão pensar? Os anjos pensam de mim se eu não criar os homens. O que a Trindade vai? O que será da Trindade se os homens não forem criados? Eu gostaria de começar nesse argumento lhe advertindo da extrema arrogância humana em não considerar a existência, ou seja, eu existo, ao invés de não, como uma dádiva. Deus nos deu o existir, Deus nos deu a vida, Deus nos concedeu a oportunidade de existir nesse mundo, quer você esteja sofrendo ou se alegrando continuamente. Até isso é dom de Deus para que tu exista. Por existir, sofre e se alegra. E desse modo, eu continuo avançando. Nesse sentido, a vida de Adão pode ser vista como um dom do doador trinitário.
A criação e não o Natal é a origem da troca de presentes. Isso talvez seja parte do milagre da gênese da humanidade. Nosso começo embalado pela Trindade. Adão e sua descendência são dons que Deus deu a si mesmo, não por ganância divina, mas em graça divina. Deus deu a si mesmo a Trindade, a criação do homem. E isso deveria nos trazer profunda alegria. Deus escolheu voluntariamente que eu existisse. Fui formado por uma escolha de Deus. Não sou acaso, não sou um movimento evolutivo na cadeia do mundo. Eu sou uma criação de Deus, escolhida por Deus para existir. Isso é maravilhoso. Não é uma autoexaltação. Na verdade, é inclinar-se e agradecer o que Deus fez você. E aí é onde entra talvez um contraponto e uma ponderação, porque nós temos dificuldades de perceber o como isso vai apontar para aquilo que virá. E mais um ponto, eu coloco que se a terra úmida, e aí Deus, como Criador, formando carne e medula, não lhe causa admiração, então nem a encarnação o fará. Mas como assim? O mesmo Deus que criou o homem do barro, colocou Jesus em carne. A admiração deveria repousar sobre uma continuidade de gratidão. Respeito a memória de minha avó, mas ela tinha algo tão peculiar, que me fale a memória, ela fazia todos os sábados. Quando recebíamos visitas, e aí vinham alguns tios que não vinham costumeiramente, minha avó fazia um negócio que não era fácil para mim, sabe? Ela fazia assim, André, teu tio aí tá aí, sai daí, vai falar com teu tio. Eu não entendi aquilo. Mas como assim? O teu tio veio aqui, veio de lá, não sei aonde, e aí seu tio está aqui, vai falar do seu tio. Ela me empurrava para falar do meu tio, e eu tinha que beijar uma série de mãos que eu não sabia de quem era, eu tinha que abraçar um monte de gente. Eu não estou criticando, minha avó tinha um jeito dela de fazer esse negócio, mas eu ficava assim, para que eu estou fazendo isso? Bênção, que bênção? E eu não entendi, hoje eu entendo muito bem, mas eu não entendia. Com 7, 8, 9 anos de idade, me forçavam aquela sequência de beijamão e aquele monte de abraço em gente que eu não conhecia, não via, não sabia a representação, não sabia o papel, não sabia quem era. E minha avó, na sua simplicidade, uma senhora da roça, a qual eu tenho ternos e profundos afetos, e espero ver na glória, segundo aquilo que me consta, ela terminou as histórias com o Senhor. Ela me deixou uma marca indelével de que, embora algumas coisas devam ser feitas, elas precisam ser explicadas. Eu não sabia por que eu ia beijar aquele monte de mão e abraçar aquele monte de gente, mas ela vai lá, pede bênção. O que acontece é que no Natal muito disso é real. A gente chega até o Natal, chega até o final do ano, e aí brota parente. Aparece gente que nunca aparece. O pessoal faz as pazes, podia ter feito em qualquer momento do ano, porque existe graça de Deus para perdão o ano todo. Chega no Natal, por algum motivo, que ninguém de fato recebe, Natal é paz, tudo é paz. As pessoas começam a querer um movimento confraterno, quando na verdade Deus estava atuando graciosamente todo ano. E havia bondade e misericórdia da parte de Deus a cada segundo. E o que acontece então no Natal? A mesma coisa que acontece quando a gente pensa em Adão como um bebê nascido, faço aqui uma ressalva com aspas, e o Cristo. A gente não consegue agradecer porque existe. Como é que vai agradecer porque foi redimido? A gente não consegue agradecer porque Deus nos fez e a gente em Adão perdeu todas as coisas. Como eu posso agradecer pela redenção se eu não sei nem o que eu perdi? Como pode o Natal ser tão importante se o Natal é a reconfiguração, o recomeço daquilo que Adão perdeu? Como posso celebrar o Natal se eu não sei o que Adão perdeu? E se eu não sei o que Adão recebeu? E aí que está a coisa toda.
Do mesmo modo como minha avó não sabia muito bem como me explicar que eu deveria reverência e deveria respeitar os mais velhos por toda a sua trajetória e por terem construído famílias, e isso será abençoador para nós mais novos. Os mais velhos apontam nessa direção e eles devem ser reverenciados tal como, mas a não haver esse diálogo, eu me indignava, como muitos ficam pensando, para que Natal, gente? Uma data como qualquer outra, vamos fazer aqui uma oração, faz uma oração, para que uma palavra? Levantar uma palavra para quê? Você vai levantar uma palavra, sabe que teu tio não gosta, sabe que a tua... Olha lá, teu tio vai reclamar, tá bêbado lá, pô, você faz uma oração que tá mais que bom, não é assim? Já viu isso? Quem já viu isso? Levanta a mão se já viu isso? Por quê? Você pega um ano todo de não gratidão e quer fazer com que isso no Natal aconteça? Fala sério. Se eu não sei o que eu perdi em Adão, eu não sei o que eu ganhei em Cristo. Se eu não sei o que Adão ganhou e perdeu, eu não sei o que Isaías 9 e o menino que nasceu representam. Eu não sei. E é daí que eu queria também partir, talvez para essa parte final, e por ser uma palavra curta, eu peço que nesse momento seu coração se oriente ainda mais profundamente para as Escrituras. Adão recebeu de Deus existência e por sua própria escolha e ganância deu tudo a perder. Deus não tinha nenhuma obrigação de nos criar. Deus não tinha nenhuma obrigação de nos resgatar. Tanto a criação quanto o resgate, eles não são frutos de um Deus que precisa fazê-los. Como você age quando alguém parece, ao seu ver, que lhe exige um presente? Como você reage quando alguém com você do seu lado pensa no presente como algo que deve receber, que ele merece receber? Como é um presente que se merece? Não é presente, é um comércio. Você dá uma coisa, o outro dá outra. O presente precisa ser gracioso e ser recebido como gracioso. A nossa falta de gratidão pelo Natal é porque não há nada demais. Não perdemos nada, não ganhamos nada, e Deus tem mais é que dar saúde e paz para todo mundo mesmo, né? Que é assim que termina os programas de TV e todas as considerações dos ímpios na rua. Saúde e paz para você, Deus abençoe sua casa, sua família. E aí eu pergunto para você com todo respeito, é sobre isso o Natal? O primeiro Adão desdenhou da graça de Deus. Ele não valorizou Deus e a sua bondade como presentes imerecidos. Desde então, nós estamos separados de Deus. Os filhos de Adão continuamente tratam saúde, família, as lideranças espirituais que têm, a escola, faculdade, trabalho, não importa. Os filhos de Adão só se alegram e por vezes agradecem quando é novidade. Nossa, passei um concurso. Você me perguntar, passou um concurso, depois que tu passa, tu começa a trabalhar lá, não é? Tu agradece todo dia? Não. Você agradece quando passou. Os filhos de Adão, quando agradecem, fazem isso no ato da novidade. E já foi dito mais de uma vez em frases populares, se nós tivéssemos que viver hoje com o que agradecemos a Deus amanhã, teríamos um problema. Não teríamos nada. Os filhos de Adão são pessoas, grave isso, 10 minutinhos para terminar essa pregação, grave isso. Os filhos de Adão, a qual somos todos nós, não são pessoas gratas, eles não dão valor. Não é o seu filho que não dá valor a você, não é o teu tio, o teu cunhado, tua mãe, não é isso. Para, larga disso. Os filhos de Adão são ingratos. A raça se voltou contra Deus. Exigimos gratidão e somos ingratos. Os filhos de Adão, eles incrivelmente se esforçam numa contrição de espírito para no Natal, né, fazer uma forcinha e abraçar umas pessoas, chamar outras, dar uns presentes. Os filhos de Adão tratam o Natal religiosamente. Essa data de amor e paz,
mostra a cegueira de uma raça rebelde, ingrata e contrária ao Natal. Isso já seria bastante para que o nosso coração, nessa noite, pudesse se inclinar e pedir perdão a Deus, ou mesmo nós pedimos perdão mutuamente às nossas tentativas de cobrança de comportamento de gratidão alheio. Eu mesmo já cobrei tantas vezes gratidão das pessoas e me sinto um tolo ao pregar contra, mas de fato espero que o Senhor me perdoe essa noite. E espero que perdoe você também. Cobrar gratidão das pessoas é algo contrário àquilo que eu mesmo faço com Deus, já que não sou tão grato a Deus e nem grato sou como Ele merece. Logo, cuidado quando cobrar gratidão. Tudo que a gente faz, tudo que a gente cobra, aponta para o juízo. Não sai nenhuma palavra da nossa boca que não será cobrada por Deus. O modo como você mede também vai ser medido. Então, muito cuidado com o modo como tem medido as pessoas. E desse ponto, que é onde a gente está finalizando e pensando em um término, é maravilhoso pensar que Deus soprou a vida ao pó e uma pessoa foi formada. Mas, no segundo Adão, Deus soprou a si mesmo em carne e sangue. E Deus se fez carne e habitou entre nós. É impossível que isso seja maravilhoso se tudo mais e todas as obras que Deus fez, desde a criação até hoje, não nos soem maravilhosas. É impossível isolar a redenção e falar: agora eu entendi, o Natal é muito importante. Tudo que Deus fez é bom. E o Natal é uma dádiva preciosa de um Deus que já é dadivoso e precioso desde que nos criou e antes disso. Esse ponto agudo daquilo que seria a teodiceia, a história de Deus com os homens, essa teodiceia, ela vai apontar para algo ainda maior em termos de ofensa. Porque se eu e você não valorizamos e não valorizamos, também pedimos isso nas relações interpessoais. Você tem modos mais grosseiros ou mais sutis de não valorizar as coisas que ganha ou as pessoas que têm. Verdade seja dita, nós temos os nossos modos de não dar tanto valor, correto? E ao pensarmos nisso, isso já é grosseiro. Você não valorizar Deus, não valorizar o próximo, já é grosseiro. Valorizar, olha a palavra, valorizar. Mas eu gostaria que você observasse em Romanos, capítulo 5, que não se trata apenas de uma valorização ou desvalorização. Observe nas escrituras em Romanos, capítulo 5, verso 10, que existe uma palavra que não trará apenas o aspecto de não damos valor a Deus como Ele merece. As escrituras em Romanos 5,10 dizem o seguinte: porque se nós, diga em voz alta, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu ressaltei, eu enfatizei a palavra inimigo. Quando éramos inimigos. Isso não é forte? Pense na palavra inimigo aqui nas escrituras. O pregador não incluiu ela na minha versão pessoal. Todos leram. Não é a minha versão da Bíblia que tem inimigos. Você sabe o que é um inimigo? O inimigo é alguém que, assim como o diabo é para os crentes, busca roubar, matar, destruir, acabar com tudo. O inimigo não é alguém que fica assim, parado, tomara que não dê certo, e segue. Isso não é o inimigo. O inimigo é alguém contrário, é alguém que age contra Deus, é alguém que age para destruir as obras de Deus. O inimigo é alguém que quer e deseja de que aquilo que está contra ele seja destruído. Todos nós só podemos valorizar o Natal na condição de quem já se viu, sentiu, angustiou-se como inimigo de Deus. Aí você vai me dizer: nunca passou pela minha mente, em nenhum momento no meu coração, me vi como tal pessoa, como um inimigo. Uma pessoa que quer destruir Deus, que quer acabar com Deus, que quer odiar tudo que Deus odeia, que Deus ama. Talvez você pense: ah não, eu acho o seguinte, olha, essa palavra é muito forte e ela é uma palavra que tem que ser observada no contexto.
te dou 10 minutos, analisa o contexto. Quer ir em casa e voltar, pega uma Bíblia de comentário, vai ler Hendrix, Stott, vai ler Calvino, vai ler Lutero, lê quem você quiser, a palavra não vai mudar. Os comentaristas são unânimes. As escrituras não estão falhando. Inimigos de Deus. Ao sermos inimigos de Deus, queremos destruir tudo que Deus edifica. Só é possível que você celebre o Natal e logo acaba entendendo. Você se converteu, por isso você está celebrando o Natal. Converteu, está celebrando o Natal. Se converteu, em algum momento, uma angústia muito forte no seu coração. Uma dor terrível, que a conversão ela vai trazer isso. Abriu os seus olhos. E aí você olhou para Deus e o amou. E Deus lhe disse: você era meu inimigo. Tudo que você fazia, pensava, organizava, tuas palavras, teus sonhos, era tudo contra mim. Tudo que eu fazia você queria destruir. Se você nunca se viu como inimigo de Deus, você não é salvo. Você não conhece Jesus. Você celebra o Natal por formalidade. Você celebra o Natal para comida. Você come com as pessoas. Mas você não está com Jesus Cristo. Poxa, mas logo numa mesa de Natal, pastor, por que eu vim hoje? Eu estava bem lá em casa, todo mundo me abraçando, me chamando de salvo. Eu não estou aqui para dizer que você não é salvo. As Escrituras estão dizendo que pessoas como nós, filhos de Adão, nascem como inimigos de Deus, odiando tudo que Deus faz. E em algum momento gracioso e maravilhoso, Deus abre os olhos do nosso coração e nos vimos podres, e nos vimos terríveis, e não conseguimos mais olhar para os lados e ficar falando mal das pessoas, julgando-as como se de fato elas fossem piores do que nós. Em algum momento, quando Deus abre o coração de um homem, de uma mulher, para que ele entenda, ele percebe que não presta, e ele olha para a manjedoura e diz: não tem como celebrar o Natal. Sou inimigo. O presente não só foi grosseiramente não valorizado, o presente não foi aceito. Não havia lugar para ele nascer. Foi rejeitado pelos seus irmãos quando pregavam. Foi rejeitado pelos judeus. Foi rejeitado pelos discípulos. Traído sumariamente por 2 deles. Claramente traído por Pedro e Judas em condições diferentes. Foi julgado pelo tribunal romano com Pôncio Pilatos. E para que a rejeição fosse plena, ele foi morto. O bebezinho, bonzinho, nós o matamos. É difícil imaginar de que cada Natal deveria trazer ao nosso coração não um senso de euforia e legitimidade em prestar culto, mas um senso de miséria por ter feito o que fizemos. Sabe por que algumas pessoas acreditam serem salvas? Porque elas acreditam não ser tão mais quanto as pessoas ao seu redor. E eu já fui um desses. Nascido em um lar evangélico, ouvi que as histórias de Natal apontavam para um bebezinho inofensivo. E de que ele se tornou homem, morreu por nós e nos salvou. E foi assim para mim até os 28 anos de idade, quando me vi inimigo de Deus, contrário a tudo que Deus fez. E olhava para os lados na igreja e não conseguia mais olhar procurando os erros. Eu me abaixava com vergonha. Não havia mais a quem apontar. Só eu, o inimigo de Deus. O Natal aponta que cada homem e mulher nascido de Adão o rejeitou e nascido no futuro o rejeitará, assim como eu e você. O Natal aponta que, infelizmente, aqueles que já o receberam, muitas e muitas vezes, agem como se a dádiva fosse mérito e o presente fosse por merecimento. Não temos mérito. Nós não devíamos estar aqui.
abro aqui uma palavra para que Deus possa agir no seu coração em nome de Jesus. Não poderíamos estar aqui. Não devíamos estar aqui. Nós não queríamos. E ainda pode haver no nosso meio pessoas aqui essa noite que por algum motivo não querem, ou pelo menos pelo motivo mais claro, amam a si mesmos e não estão dispostas a rever sua condição pecaminosa e preferem se achar salvas a verem que são inimigos de Deus. Nos acostumamos a nos sentir dignos de Jesus, e aí depois é uma avalanche. Como a gente é digno de Jesus, o Deus, a gente pode ser digno de toda a aceitação. Então as pessoas têm que nos tratar bem, não é? Porque se a gente merece Deus, tudo mais também é merecido, inclusive os nossos mútuos tratamentos. Nós precisamos receber bons tratamentos. E eu não vou me desculpar com aquela pessoa, não. Eu não vou apertar a mão de não sei quem, não. Que me procure. Afinal, você é tão bom, você merece Deus. Você não rejeitou Jesus. No capítulo 5, onde estamos, do verso 6 até o 11, traz essa construção muito clara aos nossos corações. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, uma expressão para dizer, quando nós ainda éramos pecadores, fora de Deus, alienados, inimigos de Deus, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, você pode ler de novo, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Continue lendo comigo em voz alta. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação, que é o Natal, é paz com Deus. Não adianta abraçar todo mundo em casa se você não está em paz com Deus. Não adianta que todo mundo esteja comendo e que a mesa esteja farta, se não houver paz com Deus. É assim que começa o capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E só somos justificados ao assumirmos a compreensão de inimigos de Deus. Se isso não te abala, se isso não te aflige, se isso não te toca e te perturba, estás indo para o inferno e queimará em chamas até uma eternidade, por eternidade, por eternidade, por eternidade, por eternidade, por eternidade. Eu apelo em nome de Jesus Cristo nesse Natal. Apelo que você possa ouvir que a mensagem de Natal é de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. O mundo estava e está perdido, mas Deus em Cristo propôs colocar em nós Ele mesmo, seu Filho. O Filho de Deus encarnou, e nós o rejeitamos, porque nós rejeitamos Deus. Não foi aquela geração, nós rejeitamos Deus. E há pessoas que talvez estejam rejeitando Deus agora, dizendo: eu não sou tão mal assim, eu já sou salvo há muito tempo, eu não me importo com o que você diz, eu não me importo, pastor, eu sei quem eu sou. Tudo bem, mas se você nunca foi inimigo, é porque você continua assim, só que você não sabe. A obra da manjedoura termina na cruz e continua na ressurreição, está posta diante de você, e o nome disso é Evangelho, a boa notícia de que Deus salva a gente ruim que nem eu e você. Se você não é tão ruim para ser salvo, é porque, como diz Jesus, só os doentes precisam de médicos. Eu espero que você possa ser salvo essa noite e possa ter um Natal em paz. Embora todos estejam por lá e a mesa esteja farta, cuide da sua alma essa noite. Receba Jesus Cristo. Não é um bebezinho, mas não. Está sentado em glória e poder e virá julgar o mundo com justiça. Não a sua, a dele, perfeita. Que Jesus Cristo seja tudo para você hoje.
o presente, a dádiva, a ressurreição e a vida, e que você possa se arrepender e ser reconciliado com Deus. Eu creio que a mensagem do Evangelho, que é a mensagem para os perdidos, ela continua sendo também a mensagem para os achados. Aqueles que foram encontrados jubilam e se alegram. Aqueles que foram e ainda estão perdidos se inquietam e ficam tentando pensar de que modo podem ser salvos. Se você buscar um modo com o qual possa ser salvo essa noite, e esse modo não for na justiça de Jesus Cristo, se você olhar para seu histórico de igreja, para suas relações de doação e ajuda a pessoas, porque você não grita igual o vizinho, você está indo para o inferno. O único modo de sermos salvos é olharmos para a obra consumada de Cristo e depois de salvos sermos como Jesus Cristo, em gratidão, porque Ele já fez o que nós jamais podemos fazer. Eu gostaria que você orasse. Você ouviu o Evangelho essa noite? O Evangelho, a única mensagem que salva. Eu gostaria que você orasse comigo e clamasse por sua alma. Clamasse por sua alma. Clamasse por sua alma. Disse: Jesus, eu estou em Ti. Jesus, eu estou em Ti. Jesus, eu estou em Ti. Ou eu estou indo para o inferno, passivo, quieto, cheio de justiça pessoal.